Amados, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico, que nós encontramos no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, 6, 7. Hebreus capítulo 5 tem um versículo que eu gosto muito dele, diz assim, o versículo 10, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Nós vemos que esse capítulo 5 começa a falar do sumo sacerdote, que é tomado entre os homens, para oferecer concernente a Deus. A Bíblia diz que ele é um pecador também. Ele deve se compadecer daqueles, né, que a ele se chegam para interceder por Deus, né, e possa compadecer dos pecadores, dos que estão cheios de fraqueza, porque eles também estavam rodeados de fraqueza. Por essa causa, ele oferece sacrifício por si mesmo e também pelo povo. Então, irmãos, estão vendo aqui que agora o homem de Deus está mostrando Cristo como sacerdote superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Nós vemos primeiramente nos capítulos anteriores que ele comparou Cristo superior aos anjos, depois Cristo superior a Moisés, não é? Depois nós vemos que Cristo, ele foi um sacerdote superior agora ao sacerdócio levítico, que o sacerdote levítico era chamado homens mortais, homem que eu tinha que oferecer sacrifício primeiro mesmo pelos outros, e ele mesmo pelos outros, mas primeiramente por ele, depois pelos outros. Nós vemos que ele mesmo estava carregado de pecado e ele tinha que compadecer das pessoas. Mas a Bíblia diz que Cristo, né, aquele para quem tudo existe, né, ofereceu nos seus dias da sua casa um único sacrifício, com lágrimas ao Senhor, ao que podia livrar, não é? Ele foi ouvido, né? E a Bíblia diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. Então não é a causa da eterna salvação só para os que crêem, é para aqueles que obedecem. Porque não adianta dizer que crê, mas não obedecer, não é? Então, Cristo é a causa da eterna salvação, da salvação para aqueles que lhe obedecem, né? Ele foi chamado por Deus sacerdote o quê? Segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, a ordem de Melquisedeque não era a ordem de Levi, né? A ordem de Melquisedeque, a Bíblia diz que esse Melquisedeque não tinha nome, não tinha descendência, era comparado ao Cristo, sem princípio de dias, não é? E nós vemos aqui que ele diz que aquele povo que tem a Deus no capítulo 6, porque é impossível que os que já de uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e a virtude do século vindouro, recaíram e seja outra vez renovado para arrependimento. Assim, quanto a este, de novo crucifica a Cristo e o expõe vitupério. Quer dizer, o povo de Israel, os judeus tinham feito negligente para aprender a palavra de Deus. Não queriam ler a palavra, conhecer. Paulo disse que, o escritor Hebreus disse que ele deveria já ser mestre pelo templo, mas eles se fizeram negligente, não sabia nada acerca da Bíblia, nem acerca de Deus. E ele disse que esses que não lêem a palavra de Deus, que não buscam a Deus, ele corre o risco de se desviar, né, de recair dos seus pecados, e esses serão mesmo que trazer a Cristo de volta e colocar a Cristo ao vitupério. Então, meus amados irmãos, nós devemos fazer firme, cada vez mais abundante a nossa fé, não é? Então, nós vemos aqui no capítulo 7 dizendo: porque esse Melquisedeque era rei de Salém, né, e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu em encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis, não é? A quem Abraão deu dízimo. Nós vemos que o próprio Abraão deu dízimo a quem? A Melquisedeque, mostrando que Melquisedeque era uma ordem sacerdotal, né? E Cristo é a semelhança de Melquisedeque, ele tem um sacerdócio perfeito. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento morriam, né, e os sacerdotes eram passados para outro, eles tinham que oferecer sacrifício por si mesmo, porque eram pecadores. Eles entravam na casa de Deus, mas nós vemos que Cristo ofereceu o sacrifício de si mesmo, entrou na sua própria casa e ofereceu um sacrifício. Outra coisa, como os sacerdotes de Israel que morriam, Cristo não morreu, porque Cristo tornou a viver. Então nós vemos, meus amados irmãos, que através do sacerdócio de Cristo, a Bíblia diz que ele, o nosso Deus, ele é aquele que se ofereceu, não é?
Vamos ver aqui o versículo 27. E que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, e depois pelo pecado do povo, porque ele fez uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote, homens fracos, mas a palavra de Deus, do juramento que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então nós temos um sacerdote perfeito, sumo sacerdote, Senhor Jesus, superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, aos sacerdotes, filhos de Levi. Primeiramente, como já disse, vou repetir, né? Ele não pecou, não ofereceu sacrifício por si mesmo, aí como o sumo sacerdote. Ele não foi substituído, não é? Então nós vemos que o nosso Deus, ele é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Jesus Cristo, ele não mudou e nem vai mudar. Por isso ele é o sumo sacerdote superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, diz a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, amado.